talvez você saiba até de cor, mas o versículo diz o seguinte, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e caso o som ou alguma coisa não esteja bem, por favor, dê algum sinal aí, tá bom? Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse texto é bem usado, né, em toda condição aí de falarmos de missões ou de chamado. E a igreja foi instituída por Jesus para atuar em todas as esferas geográficas, né, levando o ensino da palavra de Deus e as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo aos que ainda não as conhecem. Só que devido à grandeza desse assunto, eu quero me restringir aqui apenas a uma parte dessa geografia, né? Aqui o versículo fala Jerusalém, Judéia, Samaria e todos que vêm até os confins da terra. Então eu vou me restringir aqui a essa parte dos confins da terra, embora dentro da nossa caminhada ministerial nós já temos experimentado, né, algumas outras partes aí dessa geografia também. Mas nosso tema está pautado aqui na missão transcultural, então isso quer dizer que essa missão não será feita dentro do nosso ambiente, do ambiente que nós somos criados, né? Não é feita dentro da cultura que nós somos instruídos, nem de um lugar que nós estamos habituados. Em síntese, uma missão transcultural é o esforço da igreja de ultrapassar fronteiras, de ir além do seu campo de atuação, de cruzar barreiras geográficas, de mudar línguas, né, de entrar em outros costumes, ver outras religiões, conhecer outras etnias, outras culturas e outra maneira de viver. E por isso vamos tratar de alguns aspectos que eu julgo muito importante nesse tema. Amém? Então, o primeiro tema que eu gostaria de colocar aqui, se você quiser anotar ou estiver anotando aí, eu tentei ser um pouco didático, né? Para que essa ministração, essa palavra possa te ajudar. Em outros momentos também, você possa rever, possa estudar ela de novo, né? Possa olhar depois de um tempo e ter sempre esta orientação do Senhor. Eu coloquei aqui como primeiro tópico o coração do missionário transcultural. E o texto base que eu gostaria de usar é Mateus 6, 21. Se você puder abrir a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21. É um texto bem conhecido também que diz que porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então o que eu quero tratar é do coração missionário, né? O coração do missionário transcultural. Vocês já devem ter, né, sido ministrados aí sobre missões urbanas, sobre vários tipos de missões, mas nosso foco aqui é falar de uma missão que não está no seu lugar, que não está no seu ambiente, que não está na sua cultura, né, que não está na sua maneira de ser. Então é de extrema importância fazer cada coisa no seu tempo certo, pois do contrário nós estaremos fazendo uma coisa pensando em outra, e isso não irá produzir os frutos necessários. A saída das nossas, né, vamos chamar assim, de zona de conforto. O que seria a nossa zona de conforto? É o nosso lugar, a nossa casa, a nossa gente, nossos familiares, nossos costumes, né? Isso tudo não tem nada de romântico, não tem nada de assim, que coisa linda, ela deixou e vai sair para um lugar. Pelo contrário, isso tem um peso muito grande na nossa vida diária. Então, é preciso uma disposição para deixar tudo. E esse deixar tudo aqui, eu estou colocando também, né, entre parênteses, porque não quer dizer apenas deixar familiar, deixar casa, deixar trabalho, deixar amigos, deixar igreja, mas o que mais talvez pesa é deixar os conceitos e os pilares
que nós aprendemos, os pilares culturais, né, nossa maneira de viver, que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Irmãos, se você ainda não saiu do seu país, se você ainda não viveu um tempo fora desta zona de conforto onde você foi criado, vai ser um pouco difícil você entender a extensão dessa situação, né? Mas quando a gente sai de um lugar, a princípio parece que a gente vai suportar, que vai ser fácil, que a gente vai conseguir. Mas com o passar do tempo, as coisas vão ficando pesadas e vai trazendo muitas adversidades na vida do missionário transcultural. A ponto nós já tivemos assim contato com pessoas que saíram para um campo, né, para um lugar diferente, outro país, outra fala, outro tudo, e depois de algum tempo eles começaram a ter problemas emocionais. Por quê? Porque não encontravam ninguém falando a sua língua, não encontravam ninguém para conversar com as mesmas ideias que a pessoa tem. Às vezes você vai falar de alguma coisa que para você é normal, a pessoa ouve e não entende, porque para ela aquilo não existe, não sabe, né? Então, assim, a gente tem muitas situações. Por exemplo, tinha um lugar que nós trabalhávamos aqui numa vila, a 60, 70 quilômetros aqui de Nampula, e um grupo de obreiros, alguns irmãos, e eles assim, um dia nós conversando, eu falando para eles que existia um metrô em São Paulo, né, onde eu morava, e esse metrô passava dentro da terra, aqui chama comboio, né, a gente fala trem, aqui eles chamam comboio, que é mais o português de Portugal, né. Então, que aquele comboio, aquele trem que entrava dentro de um túnel, passava debaixo dos prédios e andava muitos quilômetros debaixo da terra. E eles não conseguiam entender isso, eles não conseguiam visualizar isso. Eles, pastor, mas o senhor está falando a verdade? Eu estou falando a verdade, eu não estou inventando. Mas eles não conseguiam achar uma maneira daquilo ser possível. Dentro da visão deles, dentro da compreensão deles, não era possível um trem entrar dentro de um buraco na terra, né? E quando eu vim depois, da última vez, dessa vez que eu tive essa conversa com eles, que eu vim depois para o Brasil, eu fiz vídeos, tirei fotos, né, passando dentro do túnel com o trem, dentro do túnel que eu fui para o litoral, lá passando na Anchieta, lá na Imigrantes, dentro dos túneis com o carro. Mas mesmo assim, eles vendo aqueles vídeos, eles ainda ficavam duvidosos, né? Se aquilo era possível. Na compreensão deles, eles não conseguiam achar uma forma daquilo lá ser real, né? Então, é muito complicado quando a gente fala deixar tudo, não pela questão de deixar a casa, deixar o carro, deixar a família, mas principalmente o fato de você não encontrar no lugar que você está, no campo transcultural, o mesmo costume, a relação das coisas não é igual, né? Principalmente se você for para um lugar como África, ou como Índia, Ásia, né? Lugares assim, que são, até financeiramente falando, mais carentes, mais atrasados do que o Brasil, é muito complicado para quem sai ter esse choque, né? Dessa realidade. Então, tudo precisa estar no tempo certo para que aconteça isso. Quando você vai, de repente, nós vemos pessoas que vêm para o campo transcultural com ideias desassociadas do trabalho realmente evangelístico, né? Tem gente que vem pensando em casar. Eu vou lá para o campo, vou ver se eu arrumo um casamento, né? Vou lá, vou ver se eu consigo dinheiro, oferta, tal, para me voltar e casar depois. Outro fala, eu vou para o campo, mas meu pai está doente, minha mãe está doente, eu assim que, né, quero ficar aqui para cuidar, mas tenho que ir porque a igreja mandou, tal. Então, irmãos, casos assim,
lugar certo, na maneira certa, no tempo certo. No caso de um casal, nós também já tivemos vários contatos com pessoas assim, que um casal, né, casados, é muito importante que o marido e a mulher, o cônjuge, esteja na mesma unidade, eles estejam entendendo os dois que foram chamados. Porque nós já vimos pessoas que vieram para o campo missionário, a mulher fala, eu vim porque meu marido tem um chamado, então eu acompanho ele. Mas esse acompanhar, na verdade, é só estar perto, porque ela não faz parte daquele chamado. Isso traz muita confusão, muita contenda, muito desajuste, né? E também já vimos maridos que vieram porque a mulher era missionária e casou, então ele tinha que se virar também e ser missionário. Mas, na verdade, ele não conseguia estar na mesma condição, né, de servir, de entregar, de viver dentro de um campo transcultural. Então, para os jovens que estão aí, que eu vi que tem vários jovens, né, mesmo aqueles que já são casados, mas têm o desejo de servir o Senhor, né, servir o reino de Deus em outro lugar, em outra nação, mesmo que seja no Brasil, mas em outros lugares do Brasil é praticamente, irmãos, outro país, né? Tem alguns lugares do Brasil que tem outra cultura, tem outra maneira de pensar, outra maneira de comer, então não deixe de ser um chamado transcultural, né? Então, se você está com esse propósito de fazer dessa maneira, né, ou de trabalhar dessa maneira para o Senhor, aprenda isso, tenha isso em mente, né? E se o seu coração não estiver no chamado, dificilmente você irá produzir alguma coisa que vai trazer, o próximo item que vamos falar aqui, né? Vai trazer frutos para o reino de Deus da maneira como o Senhor espera. Então, o tópico 2, coloquei como título assim, entender as fases em que se produz frutos dignos de arrependimento no campo transcultural. Para entender as fases em que se produz frutos dignos de arrependimento no campo transcultural. E vamos pautar aqui Mateus 3, 7 e 8 e 9. Né? Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Se você puder acompanhar com a sua Bíblia, a palavra de Deus diz assim: e vendo eles muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais em vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? Então, assim, irmãos, eu vou falar um pouco da nossa experiência com o povo africano, né? E não só da nossa, mas de outros missionários que também compartilham de forma semelhante que nós temos vivido aqui no campo missionário transcultural. É evidente que em outros lugares, em outros povos e outras nações, pode haver alguma diferença, né? Pode haver alguma coisa a mais, coisa a menos, ou o povo ter outra forma de viver, mas assim, pautado no que nós temos vivido, nós temos percebido que quando você chega no campo transcultural, você tem pelo menos 3 principais momentos que você vive se você permanecer no campo transcultural, né? O primeiro momento é o momento em que tudo é impactante, tudo é lindo, né? Você fica deslumbrado. Ai, como eles se vestem bonito, ai, que roupas maravilhosas, ai, que comida legal, ai, como eles dançam bem, ou como eles cantam bem, ou como eles são animados, né? Tudo é muito lindo na vida do nativo, o nativo te procura, quer ficar perto de você, a natureza é maravilhosa, né? Então você está ali naquele primeiro momento
Então a gente estava assim, deslumbrado, né? Estava assim, maravilhado. E essa fase acontece, só que ela não é sempre, não é para sempre. Porque ao longo do tempo, esse primeiro momento vai migrando para um segundo momento. E qual é esse segundo momento? Esse segundo momento é o momento em que você começa a ficar desiludido com algumas coisas. Por que você fica desiludido? Porque normalmente aquela sua expectativa que você tinha, ela começa a não se efetivar. Né? Seja nos projetos missionários, seja nos relacionamentos. Às vezes você esperava que as pessoas se convertessem, muitas pessoas, de repente elas não se convertem, ou as que se convertem não se transformam, ficam lá, mas não mudam de vida, e você começa a querer ensinar, a pessoa não quer aprender, você começa a orientar, a pessoa não dá ouvido, né? E começa a trazer ali você começa a ver uma outra realidade que é muito diferente daquela primeira que você estava maravilhado, né? E aí o povo já parece que não é tão bonito como você pensava. Quando eles chegam perto de você, você já não acha tão bom assim, porque agora parece que eles não querem você, mas querem as coisas que você tem, aquilo que você pode dar, aquilo que você pode oferecer, né? Parece que as pessoas te buscam por necessidade de ter alguma coisa, abusando muitas vezes do relacionamento. Você se sente enganado, muitas vezes você é roubado, né? E acaba se revoltando com o povo nativo. Tem algumas situações que nós já vivenciamos aqui, né? Que fomos orientados a quando vamos em alguma igreja, de alguma vila, algum lugar, olha, não deixa a sua Bíblia aqui na cadeira, porque se você for lá na frente, se apresentar ou falar alguma coisa, quando você voltar, a sua Bíblia pode não estar mais na cadeira. A gente fica assim, o que é isso? Quem que vai pegar uma Bíblia dentro da igreja? Né? Mas acontece. Não porque, na verdade, a pessoa quer tirar de você alguma coisa, mas porque ela deseja ter uma Bíblia e muitas vezes ela não tem como conseguir. E ela sabe que se ela tirar a Bíblia de você, amanhã você vai ter outra Bíblia, você vai comprar outra, você já tem outra. Então, na cabeça dela, uma Bíblia não vai lhe fazer falta e para ela vai ser bom. Isso acontece com celular, acontece com Bíblia, acontece com muitas outras coisas, né? E então você acaba tendo aquele momento de perder o encanto com o povo nativo. Muitas vezes você até se revolta com situações e passa toda aquela expectativa maravilhosa que você viu no primeiro momento, ela começa a se tornar contrária, né? Mas graças a Deus tem também o terceiro momento, né? Se você perseverar, isso não vai acabar aí, embora algumas pessoas até acabem indo embora, falar, não, aqui não dá certo para mim, isso não é o que eu esperava, e acabam indo embora. E nós então podemos, ou vivemos aqui o terceiro momento, que é quando a gente então compreende as circunstâncias, a gente compreende as diferenças culturais, a gente passa a realizar um trabalho mais organizado, a gente começa a respeitar a separação entre as culturas, a gente se envolve com o nativo, mas sem querer que ele seja como eu sou, e também sem querer ser como ele é na cultura dele, mas evidenciando o Evangelho e a maneira como deve ser vivido, né? Tanto na minha cultura quanto na cultura do nativo, o Evangelho é um só, porque ele trata dos relacionamentos, né? Do relacionamento do homem com seu Deus e do homem com seus irmãos aqui na terra, né? Então, independente da cultura que eu tenha ou que o nativo tenha, a palavra de Deus é a mesma para nós dois. Então nós começamos a ter essa maturidade, né? Nessa fase, eu percebo assim que o nativo ele passa a ver o missionário como um exemplo
solução para os seus problemas. Porque muito do campo missionário em África ou em países subdesenvolvidos, acredito que na Europa pode ser diferente, ou em países mais ricos pode ser diferente, mas na grande maioria aqui da questão de África, sempre que tem um missionário, ele sempre é visto como uma solução para o problema do nativo. Problema de alimentação, problema de moradia, o problema de transporte, problema de saúde, né? Tudo parece que o missionário é a resposta. Não Deus é a resposta, mas a pessoa física do missionário, né? Aquilo que o missionário pode dar. Mas quando a gente entra nesse terceiro momento, essas expectativas, né, tanto do missionário no campo quanto do nativo para com o missionário, elas começam a entrar numa temperança.